Está gravando. Vocês coloquem aí, por gentileza, de acordo, conforme a regra, né? A normalização. Todos estão me ouvindo bem? Ok. Qualquer problema aí, abre o áudio. Vamos combinar isso aí. Eu sei que tem o levantamento da mão aí no software, mas como eu não estou usando hoje duas telas aqui, eu não consigo ver, porque eu fico na tela do PowerPoint. Então, se você quer falar qualquer coisa, abre o áudio e interrompe de boa, igual na sala de aula, normal, de gente, sala de gente, certo? Presencial. Ok? Não levante a mão, porque provavelmente talvez eu possa ouvir um som aqui, não sei se, né? Então, para não correr o risco de você ficar aí com a mão levantada e tal, querendo falar, depois o professor não deixa ninguém falar, né? Então, você só abre o áudio e vai falando, que aí eu paro e dou a vez para você falar. Se, evidentemente, acontecer no calor da discussão e interagindo aí, mais pessoas falando, tá? Se houver algo, aí sim, aí a gente usa a história do levantar da mão, porque cria fila, tá bom? Beleza, colegas, então vamos iniciar nossa aula, acho que já é tempo, e eu só queria comunicar para vocês que eu ainda não estou bem de saúde, essa que é a verdade. Eu, há 3 dias atrás, ainda estava, digamos assim, no fundo do poço na história, mas tive uma recuperação razoável, eu diria, de uns 30%, um pouco mais, mas já é suficiente para seguir um pouco mais, né? Então, também para nós não sermos prejudicados, certo? Eu quero dizer para vocês que se eu tivesse na situação que eu estive, que eu me encontro ainda, se eu estivesse em aulas presenciais, eu estaria de licença, saúde, não tenho condições de dar aula presencial de jeito nenhum. Como é remota, a gente vai administrando, graças a Deus, temos aí os vídeos, né, das aulas, os vídeos dessas aulas seria exatamente aquilo que eu colocaria, falaria. Evidentemente que uma aula varia de outra aula, eu posso pegar os mesmos slides e ter uma aula de melhor qualidade do que outra que eu estivesse falando presencialmente ou outro vídeo que eu gravasse. Às vezes você se articula melhor, lembra de detalhes, explica com mais calma, consegue falar início, meio e fim, às vezes não divaga em uma determinada subpasta do negócio e não volta mais para o tema central da aula, né? E então esses tipos de falhas e defeitos na didática dos professores, isso prejudica, mas também de aula para aula varia. Uma aula nunca é exatamente a mesma coisa semestre após semestre, e isso já faz 22 anos que eu percebo isso. Então, essa aula, ela está disponível lá no canal, no YouTube, e também deve haver aulas semelhantes aí na pasta de hidráulica das videoaulas do semestre passado. Se você julgar que deve assistir essas aulas de forma complementar, faça isso. Faça isso, vou dizer por quê. Porque, de repente, alguma coisa está lá que eu não disse cá, e então, se houver qualquer incongruência, às vezes você fala uma coisa, aí na outra aula você dá um dado um pouco discrepante, etc., se for um erro, a gente corrige. Se for apenas variações de autores, às vezes um livro coloca um valor, o outro livro coloca um valor um pouco diferente, porque muitas das coisas, especialmente na hidráulica, é através de faixas de adoção, né, dos projetistas e das boas práticas da engenharia, da decisão consagrada da maioria dos projetistas, então dos benchmarkings que se faz de projeto a projeto, ou até mesmo de livro para livro. Então, a gente vai fazendo esses ajustes, essas correções, mas por que eu recomendo que você assista, desculpa, as outras aulas? Porque, de repente, essas informações vão ser nada mais, nada menos do que o ganha-pão de vocês no futuro, né? Por mais que essa disciplina de hidráulica seja bem teórica, eu já procuro ir dando umas futucadas na prática, porque vocês vão utilizar isso quando vocês forem ser projetistas de sistema de abastecimento d'água,
vocês vão utilizar isso quando vocês forem ser projetistas de sistema de esgotamento sanitário, de drenagem não, é gravidade e acabou, nos casos, desabombeamento em drenagem, só nunca ouvi falar, né? Só em alguma situação aí, talvez drenar um piscinão, fazer uma transposição aí ou botar bombeamento de ponteira para poder rebaixar ali o nível de água de uma acumulação, bom. Mas não é o comum corriqueiro, né, da norma brasileira e nos livros para fazer controle de cheias, não se utiliza necessariamente instalações de bombeamento, mas abastecimento da água, esgotamento sanitário, vocês vão utilizar só direto, né? Então, é dinheiro vivo no bolso de vocês, as informações que vocês estão recebendo nessas aulas relativamente a bombas e como elas funcionam, e também o cálculo, né, o dimensionamento das instalações de recalque e também o dimensionamento das tubulações, né, do recalque, além do que nós vamos tratar agora, que é muito importante, o assunto relativamente à perda de carga, só que agora aplicado à curva característica dos sistemas, a partir das quais nós fazemos a pré-seleção das bombas e a seleção das bombas dos conjuntos elevatórios para a gente especificar isso em projeto, certo? Então, é um assunto fundamental para a vida profissional de vocês, no meu entendimento, e o quanto vocês puderem dar uma olhada nesse material também e se quiser depois marcar aulas, né, normalmente na segunda, terça e principalmente e quinta à tarde, fica conveniente, certo? Eventualmente, eu tenho um tempo que eu reservo, tenho orientação de TCC, nas quintas às tardes, às vezes na segunda pela manhã, etc., mas a gente vai administrando, ok? Então, pode ficar à vontade em relação a gente juntar aí as equipes, o que for, para tirar dúvidas, esclarecer, especialmente dos nossos trabalhos ou dos exercícios, tá certo? Por falar em trabalho e exercício, né, essa é a parte que eu não faço muita questão, mas é necessário, é importante, que é a questão da avaliação. Quando eu digo eu não faço muita questão, é porque eu entendo que o importante é você aprender a fazer o negócio. Eu digo sempre que prova não prova nada, né? E eu já aprendi isso há muito tempo. Principalmente quando as disciplinas é algo que depois você vai usar informações técnicas específicas para projeto, é muito mais interessante fazer trabalhos práticos, ou pelo menos semi-práticos, do que estar com um negócio de sítios, diferentes tipos de bomba. Ah, meu Deus do céu, aqui não é quinta série mais não, né? Então, eu não gosto desse negócio de prova, nem desse tipo de coisa. Mas aí a gente tem que fazer a avaliação, e conversamos, acho que na última aula que estivemos presencialmente, relembramos que nossa N1 será uma lista de exercícios, certo? Então, eu vou elaborar essa lista, e até a semana que vem, que é o final da nossa etapa, vocês vão estar com ela disponível, e aí, evidentemente, que nós vamos ter que esticar um pouquinho o prazo para a entrega dessa lista de exercícios. Eu julgo que em 15 dias vai ser adequado, de maneira que eu estou aqui na minha cabeça pensando em que, como a etapa termina no dia 7, na próxima semana, poderíamos receber essa lista de exercício no dia 21 de outubro, se Deus permitir, né? Eita, 21 de outubro, que legal, é o dia em que eu nasci de novo. Então, podemos, em 21 de outubro, receber essa lista de exercícios, e aí vocês vão ter paciência comigo, né, até que eu poste a notazinha lá, acho que ninguém vai mostrar o boletim para o pai e para a mãe, né, e tal, acho que, mas dá certo, beleza? Então, vamos seguir aqui, povo importante, as nossas aulas relativamente a instalações de bombeamento, sendo que agora nós vamos tratar especificamente do tema de perda de carga, a partir do qual nós precisamos levantar as condições de como o sistema está funcionando para a gente estabelecer a chamada curva característica deles. Essas curvas características, elas se sobrepõem às chamadas curvas da bomba. Então, nós temos catálogos de fabricantes, que na introdução da aula você tem aqui um print de um, né, da fabricante KSB, né, alemã, e você tem as curvas, você pode ver aqui, ó, as curvas da bomba. O relacionamento que estabelece para cada tipo de bomba
quando você confronta os dados de vazão, aqui no eixo X, com a altura manométrica do eixo Y. Então, quando você confronta essas duas características, para cada tipo de bomba, dependendo das características construtivas, dependendo da tecnologia empregada, se a bomba é centrífuga, dependendo do tipo de rotor, dependendo de se o eixo é vertical ou horizontal, o formato das pás, o material que é empregado, o tipo de líquido que está sendo bombeado, até mesmo a empregabilidade daquele tipo de conjunto elevatório, tudo isso vai alterar as características de funcionamento das bombas. E aí, portanto, você vai ter um comportamento diferente e variando até mesmo para vários tipos de diâmetros de rotores diferentes, que você tem pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 curvas da bomba, não são características ainda não, viu? Essas aqui são as curvas da bomba do fabricante KSB, e tem mais, é dessa bomba aqui, certo? É dessa bomba KSB Meganorm 8020, com 3.500 de rotação por minuto do rotor, né? Então, essas características são específicas de um equipamento fabricado pela KSB, né? Nessas condições aqui. Então, você vai confrontar essas informações dos catálogos do fabricante com as curvas características do sistema de recalque que você está projetando. E, então, portanto, você vai, com base no confronto dessas duas características, estabelecer o ponto de trabalho, vocês já viram isso, e, a partir desse ponto de trabalho, você vai fazer a pré-seleção. Nós vamos discutir agora com detalhes. Do ponto de vista, né, do ponto de vista matemático, do ponto de vista teórico aqui, você tem aqui que levar em consideração a perda de carga, né? E aí a perda de carga nós vamos verificar que nós vamos verificar, colegas, nós vamos ter só um probleminha aqui de barulho. Eu vou só parar o áudio aqui um pouquinho. Isso é os nós da pandemia terrível e do home office que o cão inventou, mas daqui a pouco a gente retorna. Pronto, então cenas dos próximos capítulos. Daqui a pouco é que vai fazer o barulho. Então, nós vamos considerar aqui essa perda de carga que vai culminar na elaboração da curva característica do sistema. E essa perda de carga, vocês, né, já conhecem esse assunto, esse head loss, né, que você tem de um ponto 1 para o 2, vai ser basicamente a perda de carga unitária, né, quantos metros de carga da linha de energia, lembra lá da equação de Bernoulli, quantos metros da linha de energia você perde verticalmente para cada metro de extensão horizontal, ou para cada metro de extensão que a canalização esteja percorrendo linearmente, né? E é claro que eu estou aplicando aqui uma perda de carga unitária J, multiplicando pelo comprimento da tubulação, e esse comprimento aqui é equivalente, você tem esse comprimento tabelado, em função das características do traçado, do caminhamento da instalação de recalque. Então, você tem aqui o comprimento equivalente da tubulação, somado também à perda de carga linear. Então, nós temos perdas de cargas localizadas e temos perda de carga linear. As perdas de cargas lineares, o nome já está dizendo, né? Você tem uma canalização com determinada extensão de umas centenas de metros, dezenas de metros, ou indo até quilômetros de extensão, e aí você vai aplicar o valor da perda de carga unitária a essa extensão total, para você saber quanto você perderá verticalmente por ocasião da existência de uma canalização tão extensa ou não, né? E aí você sabe quanto maior a extensão do trecho, maior a perda de carga, quanto maior a extensão da canalização. A perda de carga equivalente leva em considerações as singularidades, leva em consideração o fato de que o atrito ele ocorre de uma forma muito brusca, muito pronunciada, nas peças e conexões, desculpe, pessoal,
nas peças e conexões especiais das canalizações. Então, eu vou ter, eventualmente, uma mudança de direção brusca, como é o caso de uma curva, ou um joelho de 90 graus, ou 45, já é menos, né? Eu vou ter, deixa agora, vou parar um pouquinho aqui, alguns minutinhos, me perdoem, e retornamos em breve. Pronto, senão o menininho toma o leite. Então, vamos lá. As perdas de carga equivalentes são daquelas singularidades, como eu estava falando, das peças especiais e conexões que existem na canalização de recalque. Então, você vai ter um resiste de gaveta, você vai ter uma válvula de fluxo, de sentido de fluxo, chamado válvula de retenção. Você vai ter uma válvula de pé com crivo, né? Você vai ter uma curva, um joelho, 90 graus, raio curto, raio longo. Você vai ter uma curva 45 graus, ou uma junção, ou uma redução, ou uma expansão. Até mesmo a entrada da canalização no bocal de sucção, ou lá na válvula de pé, a própria transição do líquido do reservatório para dentro da canalização causa um perda de carga. Olha que interessante. E pior ainda, quando sai do outro lado, quando o líquido passa do tubo para o meio livre, caindo no reservatório, a outra perda de carga também. Que interessante. Então, você vai ter T's, cruzetas, se é abastecimento d'água, se não é, você vai ter diversas conexões, né, seja elas do tipo com junta elástica, né, com um anel de borracha, seja ela do tipo com junta intertravada, seja ela do tipo com flange, que tem porca-parafuso, né, e com os anéis de vedação. Então, dependendo do tipo, até mesmo de conexão entre um tubo e outro, em cada vara de tubulação, você tem perdas de carga diferentes. Mas a equivalente diz respeito a essa das peças. Então, é como se você dissesse assim, olha, você colocar uma válvula de retenção em uma canalização de recalque de 100 milímetros, você vai ter uma perda de carga de 100 vezes o valor do diâmetro do tubo. Então, seria 100 vezes 0,10, né? Então, você teria aí 10 metros, olha que interessante, você teria 10 metros de comprimento equivalente, ou seja, você teria 10 metros de acréscimo na extensão do tubo linearmente, só para compensar a perda de carga, ou vamos dizer assim, o projetista vai levar em consideração esse valor para compensar a perda de carga no cálculo da altura manométrica. Mas o que está acontecendo é uma redução da altura manométrica da linha de energia por causa da perda que essa válvula causou. Então, 100 vezes o valor do diâmetro, eu estou perdendo 10 metros. Não estou perdendo 10 metros, eu estou acrescentando 10 metros na extensão da canalização de recalque, para que quando eu calcular o HF do ponto 1 ao 2, aplicando a perda unitária calculada vezes a extensão equivalente, que é a soma da extensão linear, mais a das perdas de carga de cada uma das singularidades ao longo da linha de recalque, ventosa, por exemplo, causa perda de carga, válvulas redutoras de pressão causa perda de carga, numa linha adutora, por exemplo. Então, aí sim, aí eu vou aplicar essa perda de carga e vou saber quantos metros, digamos, eu tinha um desnível geométrico para vencer, eu tenho que bombear do ponto 1 para o ponto 2 aqui, e ele tem 10 metros de desnível, lá do fundo do poço até a chegada aqui no reservatório cá em cima, digamos assim. Só que aí, quando eu fiz as contas, levando em consideração o comprimento equivalente de cada uma das peças especiais e das conexões da linha, eu perdi aí mais 1,5 metro de comprimento, 1,5 metro de comprimento equivalente foi adicionado à canalização, digamos que a canalização tinha 1.000 metros, aí eu somei lá, deu 1.120 metros,
120 metros do comprimento equivalente, mais 1.000 do linear, e aí eu fiz as contas lá, escorrega lá vai Hazen Williams, está aqui o catatal dele, eu calculei e vi que a minha perda de carga total foi de 1,5 metro. Então, eu não posso dimensionar a minha bomba para dizer, olha, eu vou calcular a potência da bomba aqui, porque ela tem que recalcar a uma altura que vai daqui do fundo do poço até o reservatório de 10 metros de diferença de nível. Aí vai dar ingresia, porque no dia da inauguração você vai estar lá vestido num terninho, as meninas, né? Ou então os meninos vestidos de camisa dudalina, todo de chique, um óculos sol da portão na cara, o sol quente, o governador no palanque. Quando ele apertar o botão que ligar a bomba, a banda começa a tocar, cadê a água chegar? A água não vai chegar nunca. Por quê? Porque falta mais 1,5 metro. Né? Só se for uma sorte grande, né? Que às vezes as coisas ficam diluídas, os cálculos, e vai chegar aquele mijinho bem pouquinho, todo mundo vai ficar se entreolhando, a água quase não vai conseguir chegar. Se chegar, se ela não chegar, você vai passar vergonha, todo mundo vai passar vergonha. É claro que esse teste, isso não aconteceria, porque o teste é feito antes da inauguração, né? Para não chamar o governador para um fiasco. Mas você não vai ser protagonista de um fiasco, porque você está aprendendo aqui que, além do desnível geométrico, eu tenho que levar em consideração a perda de carga para poder incluir o que é necessário para vencer esses atritos. Então, as perdas de cargas totais aqui deu 1,5 metro a mais. Pronto, então 10 metros mais 1,5 metro, 11,5 metros de altura manométrica total. Agora eu calculo a potência da bomba e faço a seleção. Com essa vazão e com essa altura manométrica, eu encontro o ponto de trabalho. Esse ponto de trabalho, ali com essa curva da característica do sistema, eu construo baseado nos cálculos das perdas de carga, eu confronto com a curva da bomba lá no catálogo do fabricante. Desse confronto, eu digo, a bomba vai ser essa aqui, pode mandar comprar. E você vai estar lá morto e preocupado, né, em cima do palanque, gozando dos louros da sua competência, e o governador vai ligar e a água vai sair com força, e todo mundo vai aplaudir, e você vai se sentir tão feliz por ter cumprido o seu dever, e ainda mais com o bolso cheio de dinheiro, né, porque você merece cada centavo que não foi roubado em lava-jato, né? Em esquema, foi por sua competência. Filé. Então, aqui é a perda de carga, que eu, aplicando a perda de carga unitária ao comprimento equivalente, eu encontro o valor que eu tenho que computar. Isso está claro? Se alguém tiver alguma dúvida ou alguma coisa está esquisita, o professor, você está falando demais, mas não está deixando claro. Por favor, abra o áudio aí e diz para mim, enquanto eu tomo um petróleozinho aqui. Tudo certo? Nada errado? Podemos seguir adiante. Vocês estão me ouvindo? Tá dando certo aí? Bloom, esse negócio de Bloom é lasca. É abrir o áudio e dizer, beleza, né? Ok, desculpa aí os pigarros, né? Ainda mais tomando café piora mais ainda, né? Tem que ser água, não café. Mas isso é uma coisa que eu não aprendi ainda em 22 anos, a pessoa. A fórmula logo aí abaixo é uma fórmula, né, colocada aqui de perda de carga, onde você observe claramente que a perda de carga que vai ser calculada é função da vazão, e é bem significativo a vazão em relação à perda de carga, né, 4 vezes. Aí, doutor Lucas, la quantité, né? Gostei disso aqui, eu não sabia, né? Aprendi, é bom aprender, todo dia a gente aprende. 4 vezes a quantité de água, né? Quantité de l'eau, né? Que você aplica lá dentro do cano. Então, quanto maior for a vazão, isso é diretamente proporcional, veja, quanto maior for a vazão da sua instalação de recalque, maior a perda de carga. Aí temos fatores, né? Os coeficientes para unidades, o danado do π, o C aqui, que é o coeficientezinho de perda de carga, né? O constante adimensional de Hazen Williams, que é tabelado. Essa constante aqui vocês já conhecem das aulas de canalizações aí para trás, né? Dependendo do tipo de material, quanto mais rugoso ou menos rugoso o material, você tem a variação desse coeficiente, né? Quanto mais liso, maior é o valor do coeficiente. Por exemplo, PVC 150, ferro fundido 130, 110, dependendo se ele é novo, dependendo se ele é usado, né? O tubo usado, ele cria incrustações. Eu fiquei maravilhado.
eu estava trabalhando na CAGES na época, e eu me lembro muito bem de uma situação em que eu vi um tubo de PVC, uma seção transversal dele aqui, era um tubo PVC de 50 milímetros, certo? E o camarada trouxe lá de um município, meu Deus, onde era o município? A Baiara, não era a Baiara, não lembro mais qual era a Altaneira, eu não lembro o município. O cara trouxe o tubo, a seção transversal dele era essa aqui, ó, de 50 milímetros, ou seja, 5 centímetros. E era uma canalização de PVC, mas ela funcionando, né, abastecendo a população, com o passar do tempo, a característica físico-química da água de abastecimento era uma água muito dura, era uma água que, por conta das formações rochosas, né, dos poços tubulares, da onde era feita a captação subterrânea, ela tinha muito carbonato de cálcio. E aí, essa tubulação só estava aqui, ó, olha que coisa linda, né? Coisa linda, né? Não precisou milhões de anos para esse coisa se sedimentar no tubo, né? Como advogam aí os teóricos da evolução. Né? Só precisou algumas dezenas de anos para a tubulação ficar totalmente incrustada com carbonato de cálcio daqui para cá. E aqui, ó, literalmente, eu fiquei besta, era uma mangueira de meio, né? De 20 milímetros. Tubulação passou de 50 milímetros para isso aqui. Dá para imaginar o tamanho da perda de carga, de o quanto aumentou a perda de carga ao longo dos anos, porque a incrustação no interior da tubulação alterou o coeficiente de atrito, o coeficiente adimensional de Hazen-Williams. Né? Tudo isso aqui era osso, né? Passava nem pensamento, né? A água passava agora por um filete aqui, seguindo como é a seção circular, né? Vocês viram as linhas de velocidade, né? Na seção circular. Então, nessa parte aqui central ainda fluía alguma água, só que era uma mangueira, velocidade elevada, pressão lá embaixo, porque aumentou a perda de carga e também, evidentemente, diminuiu a vazão, né? Então, você vê aqui o diâmetro como sendo inversamente proporcional no cômputo dessa perda de carga, isto é, quanto maior for o diâmetro da canalização de recalque, menor vai ser a perda. Quanto menor for, mais apertado for o diâmetro, portanto, maior a perda de carga, porque vai haver maior dificuldade de passagem do líquido. E tudo esse catatal aqui é elevado ao coeficiente, né, do preditor do modelo hidráulico, 1,852. Então, assim é que nós trabalhamos com essa perda de carga. Professor, a gente já sabe disso aí, certo? Nós só estamos colocando isso aqui no contexto agora do bombeamento, certo? Bombeamento e perda de carga tem tudo a ver, né? É muito importante, é fundamental, é sine qua non, que você guarde isso do coração. Isso aqui não tem que ficar decorado, mas você tem que entender o conceito. Cara, se eu aumentar o diâmetro, o que acontece com a perda de carga? Cara, o que acontece com a vazão? Eu aumentando a vazão. E essa coisa do coeficiente lá, adimensional, do que se trata esse bicho, né? Por que é que eu aplico ele? E quando é que ele é maior, quando é que ele é menor? Não é decorado, é entender. É entender, porque isso aqui você vai usar no seu dia a dia, trabalhando com o projeto de instalações de bombeamento em sistemas de abastecimento. Então, lembra aqui naquela tabelazinha dos valores de Hazen-Williams para os diversos materiais, né? E aí eu elenquei aqui para vocês, citei agora há pouco. O valor adimensional, indo aqui de 60, coisa assim, indo até 140, 150 chega às vezes, ok? Então, vamos tratar agora especificamente das curvas características do sistema. Então, você tem lá, como eu já disse, no catálogo do fabricante, essas informações técnicas, construtivas, do poço de sucção, da bomba, dos rotores, a questão das instalações elétricas, até coloca se é monofásico, se é trifásico, coloca o tipo de ligação, se é estrela, se é triângulo, coloca informações da construção da bomba, a própria carcaça da bomba, ferro fundido, não sei o quê, aço, ASTM, etc. Coloca informações do tipo de dimensões padrão dos conjuntos elevatórios em função da variação de sua potência. Então, no catálogo do fabricante, você vai ter várias informações técnicas sobre a situação do bombeamento, e uma delas é um ábaco inicial, onde você faz a pré-seleção do conjunto elevatório. Então, você tem ali a vazão que você quer bombear naquela canalização, você quer fazer subir a ladeira,
né? Empurrar para cima para ela subir. E você tem, além dessa informação de vazão, exatamente a dimensão dessa ladeira. Quantos metros de desnível geométrico, pensando no relevo, pensando na topografia, que você tem, desde onde você quer começar a botar a canalização de sucção, até atingir o nível onde você quer que a água comece a fluir, sendo entregue ladeira acima. Pronto. Então, aí você tem o chamado desnível geométrico. Calculadas as perdas de carga, você tem a altura manométrica total. Então, você agora tem a altura manométrica total, que é o desnível geométrico mais as perdas de cargas totais, que são as localizadas e as lineares. Então, você soma a perda linear, mais a perda localizada, mais o desnível geométrico, e você vai ter, portanto, a altura manométrica total. Hzão ou HMT, variando de livro para livro, chama o que você quiser, certo? E você pode até chamar de HMT muito comum, a altura manométrica total, HT, altura total. Então, entender que você tem que somar as perdas de carga. Então, você tem aqui a informação de vazão e da altura manométrica total. Pronto. Com essa informação, você casa, no plano cartesiano mesmo, essas duas linhas, e aí você vai ter um ponto que você vai confrontar com uma curva genérica de pré-seleção de vários modelos de bombas diferentes no mesmo catálogo, do mesmo fabricante. E aí, se o seu ponto cair naquela bomba, aí você procura no catálogo a especificação daquela bomba, e aí você vai fazer a seleção, levando em consideração agora mais detalhes e avaliação de rotores adotados, etc., para você fazer a sua seleção definitiva, inclusive com o cálculo do NPSH requerido, disponível, né, se for o caso, né, vocês já viram a respeito. E aí nós vamos, portanto, dizer, esta é a bomba. Nós vamos utilizar essa bomba aqui, rotor tal, com características tais, com rotação tal, com trifásico, 60 Hz, etc, etc, etc. Então, potência de tantos CV ou tantos kilowatts, né, ou HP, né, normalmente em CV. Então, cavalo-vapor, né, é a medida de potência. E aí, um cavalo-vapor, lembrando, tem 0,736 watts, né, 0,736 watts. Então, um HP tem 746 watts, desculpe. 736 watts, 746 watts. É isso que eu estava desconfortável. É 0,736 kilowatts, certo? Então, você faz, portanto, a pré-seleção, e aí você localiza esse famoso ponto, chamado ponto de trabalho, como você pode aqui ver na figura, né? E aí você vê aqui, vai determinar qual seria aquele grupo de bombas, né, ideal, o ponto a partir do qual você pode selecionar essa bomba, essa ou essa aqui, dá certo, mas você vai buscar uma bomba ideal onde a maior eficiência possível seja alcançada na seleção final, né? Dá um pouquinho de trabalho, graças a Deus, hoje nós temos softwares fornecidos pelos próprios fabricantes, né? Você entra, ou você faz a seleção da bomba online, ou você faz a seleção da bomba fazendo o download do software, instalando no seu computador, e aí você faz a seleção da bomba, né? E aí já é tudo parametrizado, você coloca só as informações do seu sistema, ele já confronta as curvas e já tem a bomba ideal para aquilo, né? Então, observe essa figura aqui, que eu tenho a altura, Hzão, que é a altura manométrica total, e eu tenho aqui a vazão Q, né? Então, essa vazão Q aqui, por exemplo, eu tenho a curva característica do sistema, que é essa curva que é para cima, exponencial para cima, e aqui eu tenho as curvas dos rotores das bombas, com uma rotação 1, ou com uma rotação 2, ou com um rotor de fabricação com diâmetro maior e um rotor de fabricação com diâmetro menor. Então, você vai assumir essa característica. A bomba, ela tem essa característica, né? Quanto maior a vazão,
Aqui, você pode até bombear uma vazão maior, mas você bombeia uma vazão maior só até um determinado limite menor de altura manométrica total a recalcar. Ah, professor, mas então eu quero recalcar nessa altura manométrica aqui. Posso? Pode. Ele vai chegar lá, mas vai chegar lá um mijinho, uma vazãozinha bem fraquinha. Ela eleva, ela manda o líquido para lá, mas ela chega com muito esforço naquela altura, e aí nós temos que encontrar um ponto, nem tanto, né? Nem tão pouco. Nós temos que encontrar um ponto ideal onde eu confronte o meu ponto de trabalho com a máxima eficiência possível para cada curva de bomba, né? Então, nesse ponto aqui, eu tenho o ponto de trabalho 1, que é esse ponto aqui ditado pela vazão QT1, e essa altura manométrica aqui, que ele não diz qual é, mas que junta, que conflui e que une a curva do meu sistema, que aqui eu estou relacionando aqui as perdas de carga, tá certo? Nessa curva, e a curva da bomba, ela vai perdendo a altura manométrica, mas vai aumentando a vazão. Quando chega nesse ponto, é o ponto aonde eu posso dizer que se eu assumir a seleção dessa bomba para essa rotação 1 aqui, eu vou conseguir recalcar vazão QT1 a essa altura manométrica aqui qualquer. Aí se disser, não, mas eu vou usar uma rotação menor, rotação 2, então vai para a curva de baixo. Essa curva de baixo agora, evidentemente, se comporta, né, do mesmo jeito, diminuindo aqui a altura e aumentando a vazão, mas a vazão agora é QT2. Por quê? Porque ao diminuir a rotação, a bomba só consegue recalcar para essas condições de canalização de recalque aqui, de perda de carga do meu sistema, até esse ponto. Então, esse aqui é o chamado ponto de trabalho, vai recalcar QT2 a uma rotação 2. E, portanto, a uma altura manométrica essa aqui, certo? Então, QT2, altura manométrica menor, porque eu estou assumindo uma rotação diferente de uma rotação aqui, provavelmente maior, que me dá uma vazão maior e também capacidade de recalcar uma altura manométrica igualmente maior, certo? Então, aí a rotação 1 aqui sendo maior do que a rotação 2. Até aqui, deu para entender o espírito da questão da pré-seleção da bomba e do estabelecimento do ponto de trabalho? Você consegue fazer a distinção entre a curva característica do sistema e a curva da bomba? Porque aliás, o que é que essa curva característica do sistema aqui embute nela? Ela é construída a partir de qual premissa? Alguém pode me ajudar para ver se eu estou me fazendo entender? Porque isso aqui é crucial para você ganhar dinheiro lá na frente. Vamos lá. É através da vazão, é? Como é, doutor? A vazão total do sistema? A vazão total no sistema entra, né? Evidentemente, mas o que é que realmente é levado em consideração como de suma importância para a construção da curva do sistema? A vazão entra, sem dúvida. Mas baseado no que temos falado aqui, especialmente confrontando essas informações, quer dizer, eu vou entregar, não vou dizer, não, diga aí. Vamos lá, brainstormzinho, vamos lá. Falaram no chat que foi a perda de carga. Pois é porque alguns não podem abrir o áudio, é isso. Desculpe, Fernanda, você não está podendo abrir o áudio aí, eu não olhei, mas eu vou procurar fazer uma alternância aqui. A doutora Fernanda colocou a perda de carga. Quem concorda com ela, quem discorda, ela está certa, está errada, o que é que vocês acham aí? Gostaria de ouvir mais opiniões sobre a opinião da doutora Fernanda. Então, o Lucas colocou a vazão, a Fernanda colocou a perda de carga. Já são 2 elementos aqui para serem considerados aqui na curva do sistema. É isso mesmo? Ninguém mais? Hoje o pessoal está preferindo assistir a aula do YouTube mesmo? Então eu vou assumir assim, que todos já estão chique, todo mundo já está entendendo, todo mundo já está ganhando dinheiro aí calculando a instalação do bombeamento. Não quero
causar nenhum assinte, né, à inteligência de vocês. O assunto não é complicado, né, mas às vezes algumas informações talvez eu não esteja passando bem e eu fico só querendo ter um feedback sobre a compreensão disso, né. Mas eu vou assumir que todo mundo está compreendendo bem o que eu estou tentando passar aqui. Então, todo mundo vai para frente. Nas curvas características, como eu falava agora há pouco, né, eu dizia a vocês que nós temos no catálogo do fabricante, portanto, esse ábaco inicial. Esse ábaco inicial, aqui eu coloquei apenas como uma referência, de um conjunto de bombas de rotação a 1.750 RPMs, isso é a rotação do rotor, né? E aí nós vemos diferentes curvas aqui, conforme o fabricante, né? Eu acho que não sei se essa aqui é da KSB também, da Ebara, não lembro. Mas você tem aqui, ó, essa bomba, observe, ó, aqui eu tenho limites, ó, fronteiras da bomba DV, DVR, ó, DV, DVR. Aí essa bomba GC aqui, ó, ela tá dentro aqui dessa faixa aqui, ó, ela se aplica aqui dentro dessa faixa, certo? A DJ se aplica nessa faixa aqui, a DX é uma faixa estreita aqui, a DY, a GN entra aqui, ó, entra aqui e entra aqui. A GA entra aqui, nessa parte. Ó. Então, se você achuriasse, seria o ponto aonde a bomba deve funcionar, deve recalcar aquelas vazões relativas às alturas manométricas respectivas. A GBN, ó, vem para cá. A RO, olha, é bem uma ampla gama de vazão aqui, mas chega um ponto que ela começa a perder mesmo, e não vai mais para canto nenhum, e cai abruptamente o rendimento nessa faixa aqui de altura manométrica para vazões. Mas as vazões aqui são até de 200 a 300 metros cúbicos por hora, uma faixa de vazão bem interessante, você ainda consegue trabalhar bem alterando a perda a altura manométrica em mais de 20 metros, então dá para trabalhar aqui com essa RO bem, ó, a ampla faixa, ela cobre desde o lado de baixo até cá, a FO, tá vendo, ó, e a EO, a BO, então você começa a ver GM, cada uma dessas curvas definem fronteiras onde você pré-seleciona a bomba, então você vai colocar a sua altura, a sua vazão em metros cúbicos por hora, né? Tem metro cúbico por segundo, litros por segundo, né? E normalmente em metro cúbico por hora são a maioria dos catálogos de seleção. Então, litros por segundo ou metro cúbico por hora, a maioria dos casos. Então, digamos aqui que você tem uma vazão de 200 metros cúbicos por hora e você tem a altura manométrica aí na faixa de 42 metros coluna d'água. Altura manométrica total em metro coluna de água. 42. Então, se você confrontar aqui 42 com 200 metros cúbicos, vai dar nesse ponto aqui. E aí, onde está aí esse ponto, nós estamos, a priori, né, e muito provavelmente, sendo ela a final também, pré-selecionando a bomba RO. Então, você vai estar confrontando essas informações relativamente à vazão e altura manométrica para pré-selecionar a bomba, né? Lembrando que a bomba assume sempre, observe, ó, todas as curvas têm uma tendência a embiocar, né, como diz o Matuto, para baixo, né? Ela embioca, né? Então, a altura manométrica, quanto maior a vazão, vai perdendo. Ela bombeia, mas ela bombeia a alturas cada vez menores. Em relação ao rendimento, né, o percentual, a capacidade que a bomba tem de transformar energia elétrica, energia mecânica, e essa energia mecânica bombear uma determinada quantidade de litro, de líquido a uma determinada altura, nós vamos ter perdas de energia ao longo do processo, né? Na termodinâmica não tem jeito, vai ficar aí sempre uma entropia, e nós vamos ter perda por aquecimento, né? E aí você vai ter um rendimento tanto maior quanto maior for a vazão, até a um limite ótimo, a partir do qual você, com o aumento da vazão, você tem perda de rendimento, porque com o aumento da vazão começa a ter perdas de carga, né, cada vez maiores também. Então vai chegar um momento em que a bomba consegue vencer isso bem para vazões relativamente menores até um ponto ótimo, a partir do qual o negócio começa a degringolar.
né? E aí você tem a questão do Net Positive Suction Head, que é o NPSH requerido, acho que nós já tratamos desse assunto, né? Se não, vamos ver. O NPSH requerido da bomba crescendo com a vazão. Você vai confrontar o NPSH requerido com o disponível no sistema, e aí você vai decidir sobre a questão da instalação da bomba para evitar o fenômeno da cavitação. Sim, eu acho que isso foi em aula anterior, né, para nós evitarmos o fenômeno da cavitação, que é aquela questão da pressão de vapor, né, quando o líquido, nós temos, dependendo da pressão atmosférica, o líquido pode ebulir, quando a pressão é negativa, o líquido pode ebulir a temperaturas inferiores a 100 graus. E aí, o líquido entrando em ebulição dentro da canalização, por conta das questões de NPSH requerido, confrontado com o disponível, você vai ter o chamado problema de cavitação, que vai causar a chamada batida de pinos, vai ficar fazendo aquele tac, 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 na bomba, e aquilo ali vai destruindo o rotor, vai destruindo a carcaça da bomba, vai carcomendo, né? Como vocês já estão cientes disso. Mas olha, colegas, do ponto de vista hidráulico aqui, nós precisamos, então, vocês já perceberam, construir a curva do sistema, né? Essa curva aqui, ó, precisa ser construída por nós em função das características específicas do sistema. Então, essa curva também pode ser também conhecida curva do sistema ou curva da tubulação, porque é da linha de recalque que vai estar conectada ao sistema elevatório. Então, é uma curva que vai ser traçada no confronto altura manométrica vazão. Certo? Então, você guarda isso no coração, a gente senta lá no shopping, pegar um guardanapo lá, tomando milkshake do Bob's, e bota lá, e bota, ei, professor, como é aqui? Não, é assim, professor, aqui, risca o papel, bota aqui HMQ, e explica como é que o negócio funciona, né? Então, nós vamos utilizar essa curva aqui, HMQ, para ganhar dinheiro agora pro resto da vida, certo? E a importância dessa curva aqui, dessa coisa toda, é a determinação do ponto de trabalho. Porque se eu determinar um ponto de trabalho em uma situação em que a altura manométrica não esteja devidamente computada em função de suas perdas de carga, computadas para a vazão que vai fluir dentro de uma determinada canalização de recalque com um determinado diâmetro, nós não vamos fazer o líquido chegar no local pretendido. E vamos passar vergonha, certo? Então, nós vamos determinar esse ponto de trabalho, né, obtido por esse encontro que nós já falamos, da curva do sistema com a curva característica da bomba. E olha, isso aqui é da perda geral, né, lembrando da fórmula da perda de carga geral, HF vai ser o fator K é um fator de perda de carga, que leva em consideração o comprimento da canalização, o comprimento equivalente, leva em consideração o atrito, né, do material e o diâmetro, etc., já vimos isso, vezes a vazão elevada ao preditor, 1.852, certo? Então, esse Kzinho aqui, na verdade, é esse catatauzão aqui, né? Então, esse catatauzão aqui, 4 vezes, né? Lembra que a vazão já está aqui, então, 4 vezes o 0,355π, C, que é Hazen-Williams, né? Atrito, vezes o diâmetro elevado a 263, tudo isso elevado a 1.852, né? Então, você vai ter aqui esse valor de K vezes Q elevado a 1,85. Muito bem. E no final das contas, no final da história, você vai ter aqui uma altura manométrica que você vai ter que considerar para a instalação de recalque, como sendo desnível geométrico HG, esse desnível geométrico vai levar em consideração, vocês já viram em aulas passadas, a altura relativamente ao recalque, a sucção, né, do ponto ali mais baixo, lá da válvula de pé com crivo, ou do fundo do nível mínimo de submergência da bomba, dependendo do tipo de bomba que você vai instalar, se ela é centrífuga de eixo horizontal, ou se ela é submersa ou submersível, e somando essa altura do poço, né, essa altura da canalização de sucção, mais a altura da canalização de recalque, né? Então, eu vou ter aí, portanto, esse HG como sendo essa altura da canalização de sucção, mais a altura que a canalização de recalque tem que vencer, e essa outra altura aqui do recalque, nós também podemos
entender como sendo esse desnível, né, de maneira que o desnível geométrico, ou HG, somando essas duas alturas, vão computar agora, ou vão se somar aos aspectos de perda de carga que tem que ser consideradas, e essas perdas de carga, de novo, são as perdas de carga localizadas e as perdas de carga lineares na canalização, e você tendo computado a perda de carga mais o desnível que você tem que considerar, você terá a altura manométrica total para recalcar. Aí você seleciona a bomba com base nesse HM aqui, ou com base nesse Hzão, ou com base nesse HMT, o que você quiser, né? Tem alguns livros que dizem assim, a altura manométrica total, já é AMT. Então, não se preocupe com isso, contanto que você entenda o conceito, né? Então, portanto, nós ficamos com essa equaçãozinha aqui, é a curva característica do sistema, certo? A altura manométrica vai ser o HG mais as considerações aqui de perda de carga vezes a vazão elevado a 1852. Tem que decorar isso aqui, não. Manual de hidráulica lá de Azevedo Neto, está disponível na BVU, certo? Ou então, hidráulica de Porto, ou então amplamente disponível também em apostilas, aí em notas de aula, né, em PDF, internet, o que for. Qualquer livro que você for consultar de hidráulica no planeta Terra, você vai ter esses modelos das curvas características de sistema. Eu li um livro que eu indico, Instalações de Bombeamento, de José Arquibaldi McIntyre. Ele é um livro A4 dessa grossura, né? Instalações de bombeamento, só isso, né? É um livro que, pelo tamanho dele, você diz assim, caramba, eu deveria pagar uma disciplina de 80 horas só sobre bombeamento, né? Evidentemente que ali é um livro que a gente estuda lá na engenharia mecânica, e é um livro que paga uma disciplina específica só de instalações de bombeamento na engenharia mecânica, e aí você está preparado para projetar instalações de bombeamento de qualquer tamanho, bombeando qualquer tipo de líquido, né? Óleo, quente, frio, qualquer líquido, quente, frio, né? E com diferentes tipos de canalizações para diferentes tipos de aplicação. No nosso caso aqui, na engenharia ambiental, a gente bombeia basicamente água e água de novo, né? Ah, professor, esgoto? Esgoto é água, 99,9% é água, 0,01% é sólidos, né? Claro, que bombeando esgoto, nós temos, e você já tem visto isso aí nas aulas, nós bombeamos, tem algumas características diferentes das instalações de bombeamento, quando estamos utilizando bombeando esgoto, até o formato da bomba era diferente, normalmente aplicando bombas com rotores de diâmetros maiores para poder fazer passar partículas sólidas de maior vulto, né? Os famosos marinheiros têm que passar livremente, né? Porque senão entope, né? Muito bem. Então, meu povo importante, em um projeto, o que seja, irrigação, abastecimento, você vai ter esse conhecimento dessa vazão, né? E dessa altura manométrica, eu destaco aqui porque é muito importante, né, essa altura manométrica, né, e essa altura geométrica que se soma às perdas de carga, que formam o HM, e então, portanto, a altura manométrica é a soma de sucção com a altura de recalque. Então, você vai substituir aqui esses pontos conhecidos na equação acima para encontrar um valor de K, e aí completa a equação, uma forma de fazer, né? Então, você vai definir essa equação, e aí, definida essa equação, vai lhe dar um valor aqui, ó, de HG, né, mais o valor de K, e você vai atribuir valores a essa vazão e vai fazendo acontecer o cálculo da altura manométrica. Fazendo acontecer o cálculo da altura manométrica, você monta uma planilhazinha e depois constrói o gráfico. Esse gráfico construído vai ser exponencial, claro, né? Ele é quase Q ao quadrado, né? Falamos até em algumas aulas aí, né? Para todos os fins práticos, né? Aqui é K ao quadrado, né? Assim, para entender o modelo de variação de perdas de carga. Mas você vai confrontar, portanto, você vai ter as vazões, vai ter a variação de perda de carga, variação de vazão, e aí você vai construir um gráfico. Esse gráfico exponencial, portanto, é a curva do sistema, né? Então, você vai definir, construir essa curva e
vai, portanto, criar essa tabela de valores, e aí vai plotar o gráfico HM vezes Q, né, a relação dele, e aí vai estabelecer, finalmente, a curva do sistema. E aí, essa curva do sistema, você vai interseccionar, a repetição é a mãe do aprendizado, você vai interseccionar com a curva do sistema e a curva da bomba e vai encontrar o danado do nosso ponto de ganhar dinheiro, o ponto de trabalho, o ponto de bater palma lá no governador quando apertar o botão, né, da bomba, certo? E aí, nós vamos ter aí, bom, a maioria das vezes é diferente um pouco do ponto proveniente do projeto, para lá ou para cá, porque nunca consegue casar exatamente em cima, mas você vai tomar decisão baseado também no bom senso de, para variação de rotação ou variação de rotor, eu posso assumir aqui esse ponto aqui como sendo um ponto que vai garantir que o líquido seja bombeado a uma maior eficiência possível, né? E aí, eu gostaria de propor para vocês, com base nessas conversas, né, esse pequeno exercício. Olha, você tem aqui uma canalização uma canalização de recalque saindo de um poço de sucção. Aqui nós estamos vendo esse poço de sucção em corte. É um poço de sucção com uma bomba centrífuga de eixo vertical, submersível. E aqui deixa eu já logo dar o bizu, né? Mas na frente a gente lembra de novo, né? Quando você ouvir falar, um conjunto submerso, né? Um conjunto submerso, normalmente no meio dos que trabalham com abastecimento de água e esgoto, você está falando de bomba que recalca água de poço. É uma bomba submersa. Quando você disser que é um conjunto elevatório submersível, você está falando de um conjunto elevatório de uma bomba que está recalcando o esgotamento sanitário. Então, bomba submersa de eixo vertical, bomba de poço. Parece um míssil, né? Vocês já viram nas aulas aí as fotos. E bomba para esgoto, né? Você não tem canalização de recalque, você tem bocais de recalque, né, grosso diâmetro, para fazer passar, acho que pelo menos 70 milímetros de diâmetro, pelo menos, para daí fazer passar a matéria orgânica grosseiramente particulada, né, o vulgo marinheiro. Bom, então você tem aqui, nesse caso, uma canalização para esgoto, que está bombeando o esgoto desse poço de sucção, que está chegando na estação elevatória proveniente da rede coletora, que vem por gravidade, com a força de seu Newton, cai aqui, né, tem um nível máximo, nível mínimo de submergência, e eu tenho aqui bombeando isso para dentro desse reator WASB aqui para fazer o tratamento desse esgoto antes de lançar no rio. Então, eu tenho aqui essa conjunto motobombazinha submersível, está ligado aqui nesse berço aqui de assentamento dele. Eu tenho uma haste guia aqui para fazer o içamento da bomba para manutenção. E aí, por isso que ela é desenhada dessa forma, tem aqui a correntezinha, né, ligando aqui a uma talha com monovia, perfil H. E você tem essa bombazinha conectada aqui a essa canalização de recalque. Então, não tem sucção, apenas tem um bocal de sucção aqui, ó, passa por aqui, por dentro, ó, certo? E já entra na bomba, a bomba aqui, ó, tá no sentido transversal, certo? Se você estivesse olhando de cima, você veria circular aqui, que é o rotor, né? Mas como você está olhando de lado, né, Darth Vader passou a espada aqui, então você só vê aqui, ó, essa vista frontal, né, e consegue ver a bomba no sentido vertical, com o pescador aqui para içar a bomba aqui em cima. Então, o líquido vai entrar aqui dentro, vai passar aqui pelo rotor centrífugo, né, que está no outro sentido, né, no sentido vertical, e você vai bombear isso aqui através da canalização de recalque que começa nesse ponto. Então, ele recalca até essa altura de 4,5 metros, né, de verdade, até aqui, não até aqui, até aqui, no eixo, você considera sempre as medidas por eixo, e vem, quando chegar aqui, tem outra curva, presta atenção, ó, você tem uma curva a vencer aqui, você tem outra curva a vencer aqui, aqui está simplificado, você teria várias outras peças para poder fazer o chamado barrilete hidráulico de recalque, e aí vimos isso, né? E então você vai seguindo adiante com a extensão da canalização pela quantidade de metros que for, conforme o projeto lá dentro da área da estação de tratamento, né? No caso aqui,
ocorre uma extensão de 57 metros, desde a saída aqui no poço de sucção, até chegar ao ponto de entrega na área da ET, na área na área do reator. Tudo isso aqui está na área da ET, na área da estação de tratamento de esgotos. Mas aqui eu tenho o reator biológico da estação de tratamento de esgotos. Então, eu tenho 57 metros de extensão horizontal, 4,5 metros, né, de extensão vertical aqui, saindo da tubulação de sucção até chegar a essa altura, a partir do qual a canalização vai horizontalmente, e depois mais 6,60 metros para vencer e chegar lá em cima no reator WASB, que tem 6 metros de altura máxima, e aqui uma borda livre para entrar o esgoto, aqui na tulipa, para descer para dentro do reator, para fazer o fluxo ascendente e tratar o esgoto bonitinho aqui. Filé. Então, a questão é, qual é aqui a bomba, né? Vamos encontrar o ponto de trabalho, né? O ponto de trabalho dessa bomba aqui, né? Então, eu tenho aqui 4,5 metros de profundidade, a vazão que ela está bombeando é 12 litros por segundo, o conjunto, ele é submersível, de eixo vertical, e está instalado dentro desse posto de sucção aqui, né? Que, inclusive, está enterrado, né? Por uma extensão, então, de 57 metros, a canalização conduz o esgoto a um reator WASB, célula única, a uma altura de 6,60 metros. Então, a proposta aqui é que você dimensione a canalização de recalque, vimos isso, né, a fórmula de Bresse, K raiz de Q, normalmente aqui no Brasil, né, o coeficiente fica em torno ali de 1,2, 1,3, 1,3 é a maioria dos projetos, né, que eu me lembre, e deve manter a velocidade da canalização aí superior a 0,60 metros por segundo, e normalmente fica o quê? 0,75, a velocidade máxima a gente limita a 2,5 metros por segundo, recomendação dos livros e também da CAGES para projeto, não quer velocidade mais alta do que isso. E aí, portanto, você vai dimensionar, né, a sua canalização de recalque, vai montar a curva característica do sistema, considerando uma perda de carga, e aqui eu já dei a perda de carga, porque eu simplifiquei o barrilete hidráulico, certo? Considerando uma perda de carga no recalque de 3,20 metros, ou seja, eu já estou dizendo que, quando eu computo as peças, as curvas, as junções, as cruzetas, no caso aqui não vai ter cruzeta, né? Mas no caso aqui dessa instalação, eu vou ter curva, ó, tem uma primeira curva de 90 graus aqui, depois eu vou ter outra curva de 90 graus aqui, aí eu vou ter uma válvula de retenção, depois eu vou ter um registro, e como é uma linha única, eu vou, na sequência, eu só vou ter outra curva para mudar a distância de horizontal para vertical, depois vou ter outra curva para mudar de novo de vertical para horizontal, e vou ter a entrada da canalização dentro do reator WASB, que eu vou agora assumir a simplificação que é direta, porque na verdade não é. Muitas das vezes você entra e ainda tem que fazer uma curva para ele subir assim na vertical para verter na tulipa central do reator. Mas isso aqui já é uma informação lá do projeto de estação de tratamento de esgoto, que se eu estiver aqui, vai ser comigo a disciplina, se não, paciência, né? Aí outro professor vai dar tranquilamente. Então, meu povo, lembra que eu falei para vocês que depois que eu faço eu faço esse cálculo, né, encontro lá e faço a pré-seleção, eu vou fazer a seleção propriamente dita, né? Até aqui, está dando certo? Posso prosseguir tranquilo? Alguém me dá um feedback? Posso ir adiante em paz? Alguém tem alguma dúvida? Cri, 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 cri. Pode seguir? Alguns colegas já saíram até da sala já, né? Não aguentaram tanta conversa besta. É assim mesmo, né? Vamos lá, mas tá terminando já. Vamos lá. Então, a parte sequencial que eu gostaria... Aqui, por exemplo, ó, tem um catálogo técnico, eu até disponibilizei, eu acho, para vocês lá no Google Sala de Aula. Se não, me cobrem. Ei, professor, manda aí o catálogo para a gente, certo?
só porque eu acabo esquecendo mesmo, né? As 4 disciplinas ficam uma coisa e outra, realmente, às vezes, e aí, da forma como eu me encontro agora, realmente tem piorado, não tenho dormido meia-noite, tal, desculpa aí, mas é a vida, né? Tá bom de me aposentar já, pelo visto. Mas não tem tempo ainda, se Deus permitir. Vamos lá. Então, eu tenho esse catálogo técnico das bombas submersíveis, da EBARA, muito utilizado na CAGES, tudo, né? Projetos aí, então são chamados modelos DL, DSC4, para esgoto. Aí tem os para água também, certo? Tem tanto o conjunto centrífugo de eixo horizontal, com canalização de sucção, como também os conjuntos submersos de eixo vertical, que é para poço tubular, para abastecimento de água, né, urbano. Mas essa aqui, ó, é a curva de pré-seleção que eu tirei lá dos modelos submersíveis EBARA, né, nas suas faixas de operação. Veja, você tem aqui as inúmeras curvas de bombas. Chegam ao todo de 51 bombas disponíveis para você fazer a seleção, né, nos modelos DL da fabricante EBARA de conjuntos submersíveis. Então, você tem aqui a bomba 1, você tem a vazão em metro cúbico por minuto e em metro cúbico por hora, né, e você tem as faixas de vazão aqui é exponencial, desculpe, logarítmico, né, a escala, mas está aqui, ó, 6 a 12, né, e você tem uma ampla faixa aqui, né, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, você coloca aqui as linhas intermediárias de uma vazão que você tem aqui, e qualquer vazão entre mais ou menos, vai lá, 4, sei lá, 5 e 12 metros cúbicos aqui, você vai ter até uma altura manométrica aí em torno de 12, por aí, 12 metros, 13, muito cuidado aqui nesse limite, isso é muito perigoso, né? Nunca é bom ficar no limite das coisas, tanto é que quando a gente faz o projeto, na prática, né, a gente, adiciona um percentual do fator de serviço, mas na prática a gente coloca, às vezes, até 1 metro coluna d'água a mais, depois de calculadas as perdas de carga e considerando o fator de serviço da bomba, você ainda coloca um valorzinho a mais aí, eu gosto de brincar, eu chamo de um medômetro, né? Isso aí o pessoal lá da CAGES, os engenheiros lá fazem tudo, etc, né? E aí eu trabalhando, aprendi, e eu sempre utilizei nos meus projetos, porque eu mesmo percebi a importância que é você adicionar esse medômetro, ou coeficiente de segurança, se você quiser chamar, né, para ficar mais charmoso, né, para a engenharia. Na verdade, é um medômetro mesmo. O engenheiro está com medo de ele ficar aqui desprotegido nessas faixas limites, etc. Rapaz, será que isso aqui... Você vê que isso aqui é gráfico, né? Não é preciso. Então, você selecionou aqui, a bomba ficou no limite. Será que vai puxar? Será que vai conseguir bombear os 12 metros cúbicos ou não? Para não passar vergonha, né? Você considera que a sua altura manométrica é mais folgada ou coisa do tipo, que sua vazão, às vezes, pode ser até um pouco maior, etc. ou não. Mas vou tentar ficar protegido quando você for fazer a seleção, porque se não couber aqui, você já vai para outro tipo de bomba. É melhor do que você colocar a bomba e ir na fronteira, no limite aqui, e ela simplesmente não funcionar. Se você não tem outro tipo de bomba, se você não tem outro catálogo de fabricante que satisfaz, então você vai ter que, com toda a humildade, entrar em contato diretamente com o próprio fabricante, falar com o chefe do departamento lá de produção, de construção das bombas, etc., e apresentar o seu ponto de trabalho e obter informação, inclusive com documento, né, de um laudo que garanta que com essa vazão, com essa altura manométrica, a bomba 1 do catálogo aqui é capaz de bombear nesse limite aqui sem prejuízo algum, certo? Então, é uma providência que o projeto já tem que tomar, porque hoje tudo tem que estar no papel, no documento, porque depois é um processo, depois é Ministério Público, depois é a denúncia, não sei de quê, e não, foi a culpa de quem? Foi atrás? Não, a menina aqui, a engenheira, a equipe aqui, o doutor aqui, deu tudo certo aqui, eles fizeram tudo conforme a BNT, tudo conforme o catálogo do fabricante, tem até um documento aqui do fabricante garantindo. Quer dizer que não é culpa, não é do projetista, não? Não, vamos apurar as responsabilidades, de quem é a culpa? E vai cair em cima do fabricante. Seu fabricante, você disse que bombeava, não bombeou, não, paga o prejuízo, né? Então, aí o fabricante vai ter que se arcar até para pagar, para construir a bomba de outra, até, às vezes até
ou refazer a instalação, ou botar uma bomba lá de outro fabricante, comprar a bomba e botar para poder arcar. Aí é problema de justiça, né? Dá um angu caroço, mas resolve. Só estou colocando um pouquinho da vida real, mas você tem aqui, portanto, a pré-seleção. Qualquer faixa de vazão aqui, né? Na faixa de entre 5, provavelmente aí, e 12 metros cúbicos por hora, você vai estar trabalhando aqui dentro dessa faixa até uma altura manométrica em torno de 12 metros coluna d'água, quando se aproxima de vazões maiores. Você tem aqui a bomba 16, ó, que começa a embiocar aqui, quanto maior for a vazão, a fronteira vai diminuindo para alturas manométricas maiores, né? E assim vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Tem que ver aqui, ó. Aqui já é 1, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, você tem aqui mais ou menos para 2, 3, 4, 5, 6, 7 no limite, morrendo de medo, né? Metros coluna d'água, né? Eu não entro nessa, né? Mas se você quiser entrar aqui, ele bombeia 7 metros coluna d'água até uma vazão aqui, né? Intermediária entre 12 e 24. Você tem aí, quem sabe, o meio do caminho aí um pouco mais para lá, né? Então, você vai, portanto, estabelecer o ponto aonde você entende que atende a sua vazão e a sua altura manométrica, vai dizer, ó, a bomba é essa, é a 16, a bomba é essa, é a 5. A bomba é essa, a 41. Meu Deus do céu, olha a faixa de vazão dessa bomba, loucura, né? Aqui é precisão danada, ó, a 31 aqui também, olha essa outra aqui, ninguém sabe qual é a pior, acho que a pior é a 41. 43 também, bem curtinho, a faixa de operação, a faixa operacional das curvas da bomba é bem estreita em relação a quanto você possa variar. O mais triste aqui é você discernir o ponto de trabalho aqui, metro cúbico por hora, nessa pré-seleção. Eis a razão pela qual, muitas das vezes, você já dá uma olhada na família das bombas no entorno para os próprios modelos das bombas, né, do próprio catálogo do fabricante, certo? Então, rapaz, eu pensei que eu tinha falado já sobre cavitação, né? E aí, eu acho que nós vamos deixar isso aqui para cenas dos próximos capítulos, né? Que é tratar especificamente agora sobre a cavitação, onde nós vamos confrontar o fato de que existe um valor, né? Chamado NPSH, e esse NPSH, ele tem o NPSH que está disponível, né? Para as condições, né? Da instalação, e o que é requerido para o sistema para que não aconteça vamos dizer assim, a ebulição do líquido a uma pressão negativa, causando, portanto, a destruição das carcaças da bomba, né? Então, água quente mole em ferro duro, tanto bate até que fura, né? Então, veja o que é isso aqui, é um rotor centrífugo de uma bomba, né? Tá gravando aqui o eixo, ó, com a rosca. E olha o que é que a cavitação causou, né, nessa bomba. Destruiu completamente o rotor dessa bomba com o passar do tempo através do fenômeno da batida de pinos lá, né? Do tec, 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 porque o líquido entra em ebulição a temperaturas bem inferiores a 100 graus Celsius, ok? Então, colegas, nós vamos parar nossa aula por aqui. Eu gostaria de saber, até aqui, a quantas andam, como é que está a dúvidas de vocês em relação a essa questão das informações sobre instalações de bombeamento, e se está tudo ok. Nas aulas, na disciplina só esclarecendo para vocês, na disciplina de projeto de sistema de esgotamento sanitário, e na disciplina de projeto de estação de tratamento de esgoto, onde nós empregamos as instalações de bombeamento, né, no sistema de esgotamento sanitário, nós muitas vezes precisamos recuperar cotas, né, de profundidades exorbitantes de poços de visita e trazê-los de volta para cotas menores para seguir com o conduto por gravidade. E isso na rede coletora, né? E aí, quando nós chegamos na área da estação de tratamento de esgotos, você tem uma estação elevatória instalada ali para fazer com que o esgoto seja bombeado, como acabamos de ver no exercício que eu propus aí, para dentro do reator biológico. Uma outra aplicação é que na rede coletora de esgoto você também pode ter um sistema
de lançamento de rede por conta de que o terreno, para a ciência, tem suas convergências topográficas naturais e, em alguns casos, a água conflui para um ponto sem rede, não tem para onde sair, né? Então, aí você tem aí o modelo distrital de lançamento de rede, em que você faz convergir várias redes por gravidade, a montante, para esse ponto, a partir do qual não tem outra alternativa, a não ser você colocar isso tudo dentro de um poço de sucção previamente dimensionado e bombear essa água para um ponto conveniente, eventualmente, ou na própria bacia, ou fazendo até mesmo daquele ponto uma transposição da bacia, daquele esgoto para um ponto de um coletor-tronco conveniente, onde você vai somar as vazões para dali seguir por gravidade, sendo possível até chegar na área da estação de tratamento. Então, essas são aplicações práticas do bombeamento, né? E aí, quando a gente for ver isso lá nas disciplinas de estação de tratamento de esgoto, de projeto de sistema de esgotamento sanitário, eventualmente vocês pagarem a optativa ou não, não sei. Então, vocês vão ver com mais detalhes a questão da seleção da bomba lá no catálogo do fabricante. Aqui nós estamos vendo, já apresentando assim, só né, aquele gostinho, para depois a gente trabalhar com isso mesmo, mais no dia a dia, para a gente botar nossos 10, 15 mil contos no bolso, fazendo o projeto desses sistemas comuns que se fazem na maioria dos municípios brasileiros aqui, certo? Então, eu espero que tenha ajudado, colaborado com vocês, e a partir da aula que vem, a gente deve seguir com nossas conversas. Alguém gostaria de falar alguma coisa, manifestar, fazer alguma pergunta, algum esclarecimento? Não? Tudo certo? Nada errado? Opa! Angélia. Professor, já está com uma boa semana que o senhor está dando aula e eu estou conseguindo assistir as aulas pelo link que a Amanda está me mandando no grupo que a gente tem da disciplina. Porque eu me matriculei, eu acho que na correria dos nossos vídeos, o senhor não me mandou o link para mim poder entrar na disciplina. Na disciplina? Tu não está no Google Sala de Aula, dona moça? Não, eu estou matriculada, estou assistindo as aulas pelo link que a Amanda mandou. Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui, como é teu nome? Francisca Gélia de Souza. Cícera? Francisca Gélia de Souza. Francisca, é mesmo, tu não tá aqui não, rapaz. Que coisa. Me dá teu endereço de e-mail, Francisca. Francisca, Angélia, é institucional, não é isso? Tá aqui, tá teu bebezinho aqui, né? Angélia Souza 03, pronto. Isso. Pronto, doutora, dona moça, fiz o convite. Aí você aceite o convite e entre na sala, pelo amor de Deus, me perdoe. Não, sem problema, eu entendo. Essa correria. Doido, mais homem, que coisa triste, né? Disse que a gente tem 70 vezes 7, né? Para perdoar o povo, né? Não, tá perdoado, sem problema. Tá aí, pronto, você já tá convidada. Aí você aceita lá, tá bom? Certo, e aí dá certo. Tudo bem. Alguém mais, desculpe, gostaria de colocar alguma coisa, alguma pendência que nós não tratamos? Professor, você está esquecido disso, né? Vocês é que são um povo chique, eu estou mais para lá que para cá. Então, alguma coisa ou não? Eu vou interromper aqui a gravação.